Capítulo 660, Aura Invencível. Tradução, Cyber Revisão, CYSQC, 0. Selo de escravidão. Os artistas marciais presentes não eram idiotas, eles sabiam o que era um selo de escravidão. Eles repetiram as palavras que Lin Ming tinha acabado de dizer: você está inspecionando o selo de escravidão. Fique tranquilo, ainda está no meu mar espiritual. Juntando os pontos, os artistas marciais presentes tinham um pequeno palpite do que Lin Ming queria dizer. Ou seja, o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus tinha plantado um selo de escravidão no mar espiritual de Lin Ming, mas ele não era capaz de controlar Lin Ming. Apenas o que estava acontecendo. Os olhos do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus brilharam com uma ardente intenção de matar. Ele olhou para Lin Ming como uma besta selvagem. Que absurdo de besteira você está falando? Haha. Se eu estou falando bobagem ou não, você sabe a verdade em seu coração. Você não acha estranho que o seu selo de escravidão não esteja funcionando em mim? As palavras de Lin Ming foram agressivas, fazendo o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus sentir como se seu coração estivesse pingando sangue. Um mestre de torre controlava os talentosos lords superiores da Torre Divisora de Céus com selos de escravidão. Se esse tipo de boato se espalhar, então o caos que se seguiria poderia ser imaginado. Feng Shen, do Amuku Nilan Xaie mudaram de expressão. Eles absolutamente acreditavam em tudo que Lin Ming disse. Agora, todos estavam contentes por não terem sido submetidos a tal tratamento. Ter um selo de escravidão plantado dentro deles, era um destino pior do que a morte. Mas que método Lin Ming usou para fazer com que o selo de escravidão do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus falhasse? Lin Ming, se você ousar me difamar mais uma vez, eu vou te matar. O mestre da Torre Polaris Divisora de Céus foi tomado por uma raiva extrema. Ele absolutamente não esperava que Lin Ming tivesse algum método para contornar seu selo de escravidão e o feito andar em círculos. Este garoto era tão jovem e ainda assim ele tinha métodos tão inteligentes que ele absolutamente não poderia viver. Ha 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 ha. Lin Ming riu ironicamente, nem mesmo se importando com a ameaça do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. Eu caluniando você? Você plantou um selo de escravidão no meu mar espiritual e agora mesmo usou uma transmissão de som de verdadeira essência para me ordenar que eu lhe desse tudo o que eu obtive dentro do abismo do demônio eterno. Que tal, você não vai admitir isso? Isso mesmo, há também o Lorde Superior Sangue Incandescente que é controlado por você. Agora, ele não é nada mais que um zumbi inútil. Peça para alguém investigar a situação dele e vocês entenderão imediatamente. Que Lorde Superior gostaria de investigar ele? Quando Lin Ming falou, ele olhou para o Lorde Superior Sangue Incandescente. A compleição de Lorde Superior Sangue Incandescente mudou imediatamente e ele gritou: Lin Ming, que absurdo você está falando? Lorde Superior Sangue Incandescente foi completamente controlado pelo mestre da Torre Polaris Divisora de Céus, era simplesmente o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus falando através dele. Sangue Incandescente, você é realmente uma tragédia. Lin Ming balançou a cabeça, não mais se incomodando com o Lorde Superior Sangue Incandescente. Lorde Superior Sangue Incandescente também foi controlado. Diante dessa superbomba que Lin Ming jogou de novo, todos aqueles que eram duvidosos desde o início agora tinham suas suspeitas confirmadas. Era impossível para Lin Ming falar tão irresponsavelmente assim. Uma simples sondagem no mar espiritual do Lorde Superior Sangue Incandescente revelaria imediatamente seu segredo. E agora, era impossível para o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus tirar o selo de escravidão do mar espiritual do Lorde Superior Sangue Incandescente.
Uma vez que fosse desfeito, o Lorde Superior Sangue Incandescente imediatamente obteria sua liberdade. Depois de ser um servo zumbi por tantos anos, ele imediatamente se voltaria contra seu ex-mestre. Não importa o que, as acusações contra o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus agora estavam todas provadas. Para que a Torre Polaris Divisora de Céus usasse células de escravidão para controlar os talentos de lá, uma vez que essa notícia se espalhasse, inevitavelmente levaria à raiva de várias das principais terras santas. Eles juntariam forças para exercer pressão sobre as estepes do abate sangrento, forçando-os a punir o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. Afinal, todos eles tinham discernido que tinham ido às estepes do abate sangrento para ganhar experiência. Como eles poderiam permanecer calmos com um mestre de torre assim controlando uma torre divisora de céus? Para não mencionar que, o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus também era o filho do soberano das estepes do abate sangrento. Uma vez que ele herdasse a posição de seu pai no futuro, as consequências seriam desastrosas. Desta vez Lin Ming realmente perfurou através dos céus. Todos os artistas marciais perceberam quão grandes seriam as consequências disso, todas as suas compleições mudaram. Esse Lin Ming não se importa com sua vida, ele realmente se atreve a confrontar o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus assim. Mesmo que isso seja a verdade, o mestre da Polaris Divisora de Céus será obrigado a matar Lin Ming por sua raiva. Lin Ming é louco. Agora ele até ofendeu o soberano de todas as estepes do abate sangrento. Neste momento, Zuan Yu estava de pé perto de Lin Ming. Vendo o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus revelar uma pura intenção assassina, ele subconscientemente engoliu e recuou vários passos para trás. Embora ele fosse arrogante, era impossível para ele ser tão arrogante quanto Lin Ming e abertamente expor o fato de que o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus plantou células de escravidão em outros. Isso foi o mesmo que se suicidar. Lin Ming deve ter encontrado alguma situação desesperadora dentro do abismo do demônio eterno que o fez enlouquecer. Como Zuan Yu pensou isso, ele recuou em um ritmo ainda mais rápido. Não muito longe, o Lorde Superior Cinzas Negras também recuou, aguardando ansiosamente o espetáculo. Em sua opinião, Lin Ming havia mordido mais do que podia mastigar. Desde que ele se atreveu a desafiar a autoridade do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus, ele morreria aqui sem um túmulo. O mestre da Torre Polaris Divisora de Céus começou a se mover para frente, um passo de cada vez, enquanto o campo de energia ao seu redor se tornava cada vez mais forte, forçando todos os outros artistas marciais a recuar. Atrever-se a difamar um mestre de torre, ousou difamar a reputação da minha estepe do abate sangrento, Lin Ming, você cometeu um crime digno de morte. Oh! Crime digno de morte. Ha ha ha! Lin Ming riu ao tirar a lança divina do cometa roxo de seu anel espacial, nas estepes do abate sangrento, a força é o rei. Qualquer crime aqui não será julgado por você. Boa. Muito bom. Depois de tantos anos sem ação, parece que todos já esqueceram minha força, e também a absoluta disparidade entre um mestre de torre e um lorde superior. Agora, vou lhe dar uma última chance de cair de joelhos e admitir seus erros. Eu vou cortar seus braços e deixar você viver, ou eu vou te despedaçar. Quando o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus falou, sua aura de repente explodiu como um grande vulcão. Todos os artistas marciais próximos foram arrebatados por essa força. Os mais fracos foram forçados a recuar, com os rostos pálidos. Era preciso saber que todos esses artistas marciais eram os lordes superiores ou demônios celestiais de 7 estrelas.
Se eles foram forçados para trás e abalados apenas pela aura do mestre da Torre Polaris divisora de céus, então sua verdadeira força poderia ser imaginada. Quanto a Lin Ming, ele suportou o peso desta aura e resistiu diretamente a ela. No entanto, sua expressão ainda estava tão calma quanto antes, como se essa aura impressionante do mestre da Torre Polaris divisora de céus não fosse nada além de uma suave brisa de primavera. Esse garoto. Os olhos do mestre da Torre Polaris divisora de céus brilharam com uma luz cruel. Ele queria explodir sua aura completa e forçar Lin Ming a se ajoelhar diante dele, mas nunca imaginou que Lin Ming suportaria tão facilmente. Você quer usar sua aura para me forçar a ficar de joelhos, criando a falsa ilusão de que eu estava admitindo meu erro e depois me matar. Que infortunado, sua aura é fraca demais. Lin Ming zombou e de repente deu um passo para frente. O campo de força da intenção marcial do demônio celestial, Ajura, entrou em erupção. Bang! Desde que ele rompeu para o reino núcleo rotativo, esta foi a primeira vez que Lin Ming liberou completamente seu campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura. Uma aterrorizante onda de energia pareceu romper o vazio, despedaçando a terra sob os pés de Lin Ming e fazendo com que uma teia de rachaduras se espalhasse para fora. A aura do mestre da Torre Polaris divisora de céus foi imediatamente esmagada por esse campo de força. Se a aura do mestre da Torre Polaris divisora de céus era como uma inundação de água, então o campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura de Lin Ming era como uma imensa inundação de aço, lavando todos com uma força esmagadora, esmagando a aura do mestre da Torre Polaris divisora de céus e diretamente suprimindo-o. O corpo do mestre da Torre Polaris divisora de céus tremeu e o chão embaixo dele se partiu. Enquanto seu corpo tremia visivelmente, ele quase foi forçado a recuar. O que? Vendo esta cena, todos os artistas marciais presentes ficaram atordoados. Lin Ming realmente virou a mesa e quase forçou o mestre da Torre Polaris divisora de céus a recuar. Como poderia Lin Ming ter uma aura tão incrivelmente forte? Embora a aura de alguém não representasse sua força total, poderia representar uma grande quantidade dela. À medida que o campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura se tornava cada vez mais forte, todos os artistas marciais próximos sentiram uma enorme pressão envolvê-los. Do seu corpo aos órgãos, ossos e alma, da cabeça aos pés, essa pressão desabou sobre eles. Por causa dessa pressão, todos sentiram como se não conseguissem respirar, seus batimentos cardíacos ficaram lentos. O que estava acontecendo? Os artistas marciais presentes ficaram alarmados, sendo forçados a recuar ainda mais. A 200 pés de distância, Zuan Yu não achava que precisaria recuar novamente. Mas, de frente para a aterrorizante aura de Lin Ming, ele sentiu o sangue fluindo lentamente em seu corpo. Seu sangue desacelerando era administrável, mas o ponto crucial era que ele podia ver pela aura dos dois que essa luta que estava prestes a começar balançaria a terra. Ele estava com medo de que ele não seria capaz de resistir. Assim, Zuan Yu não teve escolha senão recuar ainda mais. Neste momento, sua expressão se tornou extremamente feia. Ele achou difícil imaginar que aquele que emitia essa aura aterradora fosse Lin Ming. Ei, Zuan Yu. Como é? Lembro que você disse que daria a Lin Ming um ano antes de desafiá-lo, certo? A voz de zombaria de uma mulher de repente soou em seus ouvidos. Virando-se, ele pôde ver que quem falava era Lan Exayen. Ela já havia recuado 300 pés de distância e agora estava olhando para Zuan Yu com os lábios formando um sorriso brilhante, uma expressão astuta e radiante em seu rosto. Zuan Yu imediatamente ficou com cor de um fígado.
Ele agora sabia por que Lin Ming nem se incomodou em reconhecer seu desafio no começo. Isso porque a diferença em sua força era grande demais, então ele nem se importou com ele. Percebendo isso, Zuan Yu sentiu seu coração bater de pânico, especialmente depois de ver o sorriso zombeteiro de Lan Exayen. Ele queria cuspir algumas maldições implacáveis sobre toda a sua família, mas ele não teve coragem de fazer isso. Sem dúvida, com o passar do tempo, a diferença entre ele e Lin Ming só cresceria. Uma besta contratual não seria nada contra alguém como Lin Ming. Como Lan Exayen viu o rosto de Zuan Yu como uma cabaça amarga e sua expressão perplexa, seu coração estava incomparavelmente leve. Moleque, se você quer ser tão desenfreado na frente desta irmãzona só porque você tem um pequeno animal de estimação, então você merece o que você ganha. Boa, jovem companheiro. Você realmente escondeu tantos segredos. Os olhos do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus brilharam com uma luz fria. Ele nunca imaginou que a aura de Lin Ming realmente superaria a sua. Ele poderia dizer que essa aura que Lin Ming emitiu era na verdade um campo de força, mas ele não tinha um campo de força próprio. Para tentar comparar apenas com sua própria aura, isso o fez sofrer uma grande perda. Que tipo de campo de força é esse? Mesmo com o meu cultivo, estar envolvido por esse campo de força fez com que minha força enfraquecesse muito. De onde foi que Lin Ming conseguiu esse campo de força? A intenção assassina no coração do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus tornou-se cada vez mais espessa. Ele não podia mais competir apenas com sua aura, era hora de lutar. Esse garoto absolutamente não pode viver, senão ele se tornará a maior ameaça que as estepes do abate sangrento já viram. Um imperador general das 8 mortes já é mais que suficiente. Se um outro aparecesse, as consequências seriam inconcebíveis. A mente do mestre da Torre Polaris Divisora de Céu se iluminou com esse pensamento. Então, a essência demoníaca surgiu de todo o seu corpo. Com um grito, ele correu para frente como um tigre selvagem, seu punho esmagando na direção de Lin Ming. Um punho. Os olhos de Lin Ming se estreitaram. Ele sabia que a arma favorita do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus era a espada pesada. Sem se mover, Lin Ming enfrentou o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. Com um pensamento, a força do deus herege se abriu completamente, e 90% da força do deus herege foi revelada. O punho de Lin Ming saiu esmagando. Punho dilacerador de ossos e órgãos. Punho contra punho. Que completo idiota! O mestre da Torre Polaris Divisora de Céus sorriu maliciosamente. Embora a arma que habitualmente usasse fosse a espada pesada, ele também se destacava no uso do punho. Pequeno punk, desde que você quer morrer tanto assim, veja meu punho quebrar seu braço primeiro. Pensando nisso, a força do mestre da Torre Polaris Divisora de Céus aumentou ainda mais. Bang! No instante em que os dois punhos se chocaram, uma onda de ar aterrorizante irrompeu. O espaço tremeu, a terra rachou e vários artistas marciais se sentiram como se tivessem perdido a audição. Pé pé pé. O som de passos pesados soou. Depois dessa troca de movimentos, o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus foi forçado a recuar de novo e de novo. A cada passo que ele dava para trás, a terra sob seus pés explodia, se rompendo. Só depois de dar 10 passos para trás conseguiu se firmar, com uma expressão de horror em seu rosto. Como seu punho poderia ser tão duro?